Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, aqui é boa tarde, sexta-feira, dia 15 de março, uma tarde ensolarada de inverno, primavera se aproximando, mas o dia hoje, apesar de ser inverno, tá lindo. E olha o que eu fiz no meu cabelo, gente. Eu quis dar uma mudada e acabei fazendo isso. Estou aqui me acostumando ainda com a cor do cabelo. A maioria gostou da cor que eu coloquei. Eu nunca tinha colocado assim esta cor já. Eu lá no Brasil eu usava mais assim cor de chocolate, mel, sempre usei madeixas. E aqui desde que eu cheguei em Portugal eu nunca tinha feito. Tava sempre com cabelo preto aqui, é a primeira vez que eu faço. E mudou radical. Acho que eu tô gostando. A opinião da maioria é que ficou bom. Vou falar pra vocês o que eu sinto falta aqui, que eu não tenho aqui e que eu tinha em Coimbra e que era muito importante para mim. Era isso que me fazia ser tão apaixonada por Coimbra. Dias eu tava olhando umas fotos do meu filho e apareceu lá, o Facebook, ele tem aquelas memórias, né? Ele traz para você foto de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, de 3. Então ele trouxe uma foto de 3 anos atrás, quando eu morava em Coimbra. E era um vídeo, o meu filho andando no parque com a bike, andando de bicicleta. E ele ia assim, parecia um pássaro livre, sabe? Descia do elevador, já tá. Meu filho guardava a bike no quarto dele, ele descia com a bike e já estava no parque, já estava naquele gramado verde, com a natureza. E aqui já não é assim. Aqui, se meu filho quiser andar de bike, eu tenho que pôr a bike no carro e sair e levar ele para ciclovia, porque onde eu moro são aquelas ruas bem estreitas, que quase não tem calçada, então não tem lugar para ele andar de bike. Para quem não me conhece, eu sou Nilda Lourenço, eu moro em Portugal exatamente há 5 anos, tá? Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, fez 5 anos que eu coloquei os pés aqui no Porto para morar, definitivo, que eu vim com a minha família de mala e cuia, com as malas e a coragem. Então são 5 anos que eu tô já em Portugal. E fui direto não, fiquei um mês no Porto e depois fui para Coimbra. E em Coimbra foi o nosso primeiro apartamento, nossa primeira casa aqui em Portugal. E quando eu cheguei no meu apartamento lá em Coimbra, eu estranhei, eu achei muito inferior ao apartamento que eu morava lá em São Paulo. Em São Paulo eu morava num apartamento com 3 dormitórios, sendo 2 suítes. Eu tinha, com o lavabo, eu tinha 4, né, casa de banho. Posso dizer que eu tinha 4 casas de banho, uma varanda imensa, um terraço imenso. Eu morava no 16º andar e via São Paulo todo iluminado, era muito lindo, né? Mas, por outro lado, é claro, todos aqueles problemas de segurança que todo mundo já sabe. E quando eu cheguei em Coimbra, era um prédio de 4 andares, eu morava no 3º, e dentro do Parque Linear do Vale das Flores. E quando eu cheguei no apartamento, eu achei assim, para mim era como se fosse uma decadência, era um choque, era muito diferente do apartamento que eu morava em São Paulo, de todo o conforto que eu tinha lá no Brasil, com o que eu tinha, com o que eu ia viver aqui em Portugal, em Coimbra. Pelo menos no começo, né, quando você chega é assim, né? E foi o melhor apartamento que nós encontramos quando nós procuramos. Foi muito difícil também de encontrar um apartamento que eu gostasse. E esse era na minha cabeça, naquele dia, era o menos ruim, tá? O que eu gostei, logo que eu vi, foi o parque. Tinha o parque, tinha o playground, tinha shopping na frente, tudo isso eu achei ótimo. E foi por isso que eu escolhi esse apartamento, porque ele me proporcionava tudo o que eu precisava, tudo perto. Apesar do apartamento não ser assim, não ser remodelado, era um apartamento bem grande. Apesar de ter uma casa de banho só, era um apartamento bem grande. Era uma casa de banho, mas a casa de banho era o tamanho do meu quarto, aqui de Gaia. Era imenso o apartamento, acho que tinha 140 metros quadrados. Mas ainda estava caindo a ficha, e os dias foram se passando, né? Eu fiquei lá 2 anos e meio, tá?
E comecei a perceber que eu estava morando muito bem, conhecendo outras pessoas, conversando com outras pessoas, vendo outros apartamentos. Eu comecei a perceber que eu estava morando muito bem lá em Coimbra, que eu estava num excelente apartamento. E passei a ser grata, passei a cada dia gostar mais. E quando eu comecei a sentir a natureza, quando eu comecei a perceber aquele parque, porque até então eu fiquei muito feliz, eu queria um parque, eu queria um playground para o meu filho poder brincar, mas eu nunca tinha vivido tão de perto a natureza, assim, de escutar os pássaros cantando de dentro do meu quarto, de eu abrir a janela da cozinha e ver gente passeando no parque, fazendo exercício, né, fazendo ginástica, andando de bike, ouvindo pássaros, vendo o pôr do sol. Eu nunca tinha vivido assim tão próximo da natureza. E eu ia pro Rio Mondego, lá de Coimbra, andando, e tinha um outro atalho que eu descobri depois, que eu chegava em menos de 5 minutos, eu estava lá no Rio Mondego e via o pessoal fazendo canoagem. E eu amava, eu comecei a me apaixonar assim, de tal forma, pela natureza, por ter a natureza assim aos meus pés literalmente, porque eu descia do prédio, já estava ali, né? Eu fui me apaixonando cada dia mais, tá? Mais pela natureza mesmo, por perceber as 4 estações, a primavera, o verão, o outono, o inverno, por ver aquelas árvores, no outono, as cores, aquele tapete no parque, aquele tapete colorido, depois as folhas caindo, né? De repente vem o inverno, aquele frio rigoroso e as árvores cinza, dá a impressão que não tem vida. E depois, quando está se aproximando a primavera, um pouco antes, eu diria que uns 20 dias, é tão preciso, é tão marcante, que parece que é contadinho o dia. Uns 20 dias antes eu ia lá, aquela árvore que eu passava todo dia, porque tinha uma árvore ali que era a minha árvore, a minha amiga lá do parque. Era todo dia, porque eu ia levar meu filho para a escola e voltava. Então eu curtia essa árvore no verão, no outono, no inverno, na primavera. Então eu via a mudança dessa árvore e eu fotografava tudo. Eu fotografava ela no verão, na primavera, no inverno, ela toda amarela, depois ela toda cinza, né, para não falar seca, porque na verdade dá a impressão que tá seca, mas não é seca, né? Ela tá muito viva ali, né? Só esperando a primavera para ela apontar ali, é renovação, né? Então eu fui me apaixonando tanto pela natureza, pelos pássaros. Eu voltava da escola, eu levava meu filho andando, né, que era 400 metros da minha casa, era maravilhoso. Eu ia fora do parque, eu ia pela rua e voltava pelo parque, porque se eu fosse pelo parque, meu filho ia querer brincar no playground e ia atrasar na escola. Então eu ia pela avenida, pela rua, Dr. Paulo Quintela, que eu me lembro perfeitamente, nunca vou esquecer, né? E voltava por dentro do parque. E voltando por dentro do parque, eu vinha curtindo as árvores, os pássaros, o gramado. Daí eu já fazia caminhada, ia, voltava, aproveitava, fazia ginástica, tudo ali no parque, no verão, na primavera. Quando não estava chovendo, eu estava lá, tá? Só não estava lá se estivesse chovendo. E mesmo assim com chuva, muitas vezes eu fui de guarda-chuva. E, gente, eu fui me apaixonando por esse parque, que para mim não precisava de mais nada. Eu esqueci tudo aquilo que eu tinha no Brasil, todo aquele conforto, aquela mordomia, deixou de ter valor depois que eu descobri a natureza. É incrível, né, eu falar isso? Mas é verdade, porque eu sinto falta de conforto, claro, eu sinto falta de muita coisa, mas nada me faz mais falta do que aquele parque que eu tinha em Coimbra. Nada me faz mais falta do que a natureza, do que eu poder sentir a natureza o tempo todo. Não dá para ter tudo, né? Aqui em Gaia, como muita gente, quando eu me mudei, né, falou para mim, né, falavam, mas em Gaia tem muitos parques, tem realmente, Gaia é maravilhoso, você tem tudo. Mas é por isso que eu digo, depende muito de onde você mora, tá? Assim como eu sou apaixonada por Coimbra, porque eu morei ali.
tem muita gente que pode não gostar de Coimbra, dependendo de onde a pessoa mora. A pessoa pode morar num apartamento gelado, que não tem iluminação solar, que não tem ventilação, ou morar longe do centro, pode ter problema com transportes, porque dependendo de onde você mora, se você sai ali daquela área metropolitana, já é mais restrito o transporte, né? Então pode ter gente que não gosta. Eu sou apaixonada por quê? Porque eu fui privilegiada, eu morei num lugar assim maravilhoso, eu diria, pra mim é o melhor lugar de Coimbra, tá? Eu sei que tem Quinta da Portela, eu sei que tem o Solum, eu sei que tem várias zonas maravilhosas, Celas, né? Celas, eu sei que tem várias zonas maravilhosas em Coimbra também. Mas pra mim era ali, era no parque, porque nenhum lugar teria o parque aos meus pés, tá? Depois que eu descobri como é maravilhoso, né? Ter a natureza assim aos seus pés. Depois que eu descobri como que é ter a natureza, ter o parque aos seus pés, pra mim, nenhum lugar é melhor do que ali. Aqui em Gaia tem muitos parques, tem muitas praias, só que aonde eu não moro na frente do parque como eu morava lá em Coimbra. Aqui, pro meu filho andar de bike, eu tenho um puta de um trabalhão, porque eu tenho que pôr a bike dentro do carro. Não é aquela praticidade que eu tinha em Coimbra. Sim, é simples, né? Não preciso nem explicar, né? Que tem que sair da garagem, que tem que enfiar a bike dentro do carro, e aí o tempo que leva já não é a mesma coisa, né? E teria que levar meu filho para uma ciclovia. E aqui tem muitos parques em Gaia, e é claro que tem gente que mora na frente do parque e que deve ter a mesma sensação que eu tinha lá em Coimbra, ou não, porque nem todo mundo tem sensibilidade, não é mesmo? Essas coisas você desenvolve, né, sensibilidade. Então, não é todo mundo que tem também, pode ser que tenha gente que mora na frente do parque e não dá tanto valor, não dá importância, né? Mas tem muita gente também que dá importância e que sabe o que eu tô falando, e que entende o que eu tô falando, e que mora na frente do parque aqui em Gaia. Tem muitos parques, praias maravilhosas, só que eu moro num lugar onde para eu ir pro parque eu tenho que ir de carro, ou então eu vou ter que andar 2 quilômetros para chegar no parque mais próximo da minha casa, e quando eu chegar lá eu já tô cansada, cansada até para voltar, então eu tenho que ir de carro, né? Então, aquela liberdade, aquela flexibilidade que eu tinha lá em Coimbra, eu não tenho aqui. Meu filho descia, já estava, eu não precisava nem ir com ele. Aqui eu tenho que ir junto, às vezes aí não dá tempo, é muita coisa para fazer, aquelas coisas, deu para entender, né? Então é isso que eu sinto falta. Eu morei num lugar privilegiado, eu era privilegiada, né? E sou ainda. E depois eu mudei para Gaia. Por que eu mudei para Gaia? Porque o meu marido teve uma proposta de trabalho aqui em Gaia. Esse era o nosso objetivo, trabalhar no Porto. Meu marido queria, quem me segue já sabe, né? Meu marido trabalha com cozinha e ele queria seguir carreira num restaurante com estrela no Guia Michelin, então seria Porto ou Lisboa. Escolhemos Porto, desde antes de sair do Brasil já era Porto que a gente queria. E viemos aqui para Gaia. Eu amo Gaia. Eu posso falar para vocês que eu sou apaixonada por Coimbra, mas amo Gaia. Você casa com aquela pessoa que você ama, não é? Porque paixão é uma loucura, né? Paixão te deixa louco, te deixa fora dos eixos, não é assim? É o que eu sinto por Coimbra. Mas o meu porto seguro é Gaia. Por quê? Porque é aqui que deu oportunidade pro meu marido, é aqui que meu marido tem oportunidade, é aqui que meu marido ganha dinheiro, é aqui que meu marido tá fazendo carreira, porque é aqui que meu filho tem um monte de amigos. Ele tem muito amigo. Agora meu filho tá com 12 anos, então ele tem muitos amigos portugueses que adoram ele, que procuram por ele, que vêm aqui na minha casa, que meu filho vai na casa deles também, estão sempre chamando meu filho. Aqui que meu filho teve oportunidade para estudar música, né? Lá em Coimbra também tem o Conservatório de Música, mas lá foi época de pandemia, enfim, foi aqui que meu filho ganhou essa bolsa para estudar música, foi aqui que meu filho teve as oportunidades, e meu marido também. E eu, como eu trabalho em casa, né, tô trabalhando com marketing digital, então por isso que eu falo sempre que eu quero ter aquela liberdade geográfica, liberdade de horário, né, porque além de eu cuidar da casa, cuidar do meu filho, levar meu filho para lá para cá, meu marido, né,
Gaia, quando a gente quer ir pra praia, a gente vai pra praia, quer ir pro parque, vai pro parque. É maravilhoso, é lindíssimo. Só que o lugar que eu moro, eu não tenho a liberdade, a flexibilidade que eu tinha em Coimbra. Então é isso que eu sinto falta, mas não dá pra ter tudo, né, gente? Vocês imaginam eu ter o parque aqui aos meus pés, aqui em Gaia, com tudo que eu tinha lá em Coimbra, ainda ter tudo que eu tenho aqui em Gaia, tudo que Gaia oferece pra nós, seria a perfeição, né? Tem vários parques aqui, claro, mas você tem que atravessar a rua, não é a mesma coisa. Que nem a praia, pé na areia, que pé no parque, mesma coisa. É isso que eu sinto falta. E eu quis fazer esse vídeo para vocês, para mostrar que depende, o lugar onde você mora é muito importante, tá? Eu sou muito feliz em Gaia, tá, gente? Eu sou muito grata à Vila Nova de Gaia, ao Distrito do Porto, a Portugal, claro, né? Eu sou muito, muito grata, porque aqui em Vila Nova de Gaia, que o meu marido tá tendo as oportunidades, tá realizando o sonho dele, que era de ser chefe de cozinha, que lá no Brasil seria difícil, né? Para quem trabalhou sempre com logística, de repente trabalhar na cozinha, ainda mais num restaurante com estrela no Guia Michelin. É aqui que meu marido está realizando o sonho dele, é aqui que meu filho está tendo todas as oportunidades. E eu, claro, eu vendo meu marido feliz e meu filho feliz, eu tô feliz também, certo? Então é isso. É muito importante você saber onde você morar, você saber escolher onde morar, para não estar num lugar que te deprime, para estar num lugar assim que você vai se sentir muito só, muito assim, isolado. Aqui em Gaia tem toda a estrutura, tudo que você precisa tem em Gaia, tá? Inclusive de natureza, claro. Tem muita ciclovia para fazer bike, para quem gosta, tem muitos clubes para fazer esportes, tem tudo, não falta nada, tá? É que eu morava no paraíso. No paraíso. E quando eu vi aquele vídeo do meu filho com a bike, que ele descia assim, flutuando na grama, foi lá que ele aprendeu a andar de bicicleta, inclusive, que meu filho não sabia andar de bicicleta. Foi em Coimbra, nesse parque. Quando eu vi meu filho como um pássaro, eu falei, ai meu Deus, quanto tempo eu não vejo meu filho assim, livre como um pássaro. Aqui eu não solto meu filho, porque aqui, como eu falei, as ruas são estreitas, quase não tem calçada, passa carro, não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. Então, o problema não é Vila Nova de Gaia, né? Vila Nova de Gaia é maravilhoso, é onde eu moro, tá? Claro, como eu morei lá, eu tenho um parâmetro diferente das pessoas que moram aqui, porque todo mundo adora aqui. Eu adoro também, eu adoro. Mas é claro que se eu puder morar dentro do parque, pertinho do parque, a minha próxima moradia, com certeza vai ter um parque perto. Não sei se vai ser pé no parque, mas vai ser perto do parque. Tudo depende onde você mora. Tem gente que odeia. Eu já vi gente falando em vídeo que odeia Coimbra. E eu sou apaixonada. Sou apaixonada pelo Rio Mondego, sou apaixonada pelo Parque Verde, sou apaixonada pela Universidade de Coimbra, até pelo apartamento, que eu achava que quando eu cheguei, né, que não tinha conforto, até do apartamento eu sinto falta, para vocês terem uma ideia. Aqui onde eu tô é um apartamento confortável, é um apartamento bem menor, tem 2 casas de banho, mas é bem menor do que aquele. Eu sinto falta do espaço que eu tinha em Coimbra. Tem muita coisa que eu tinha em Coimbra e não tenho aqui. E tem muita coisa que eu tenho aqui e que eu não tinha em Coimbra. Então, é assim, aí você tem que ver o que é mais importante para você, né? Para mim, o mais importante é meu marido fazer carreira, ele ganhar dinheiro, porque com dinheiro você vai para onde você quer, você tem mais liberdade, né? Não adianta você estar num lugar que você adora e não entrar dinheiro, concorda? Eu morava em Coimbra, mas só usava o dinheiro do Brasil, não tinha oportunidade para o meu marido para morar lá em Coimbra. Então foi por isso que nós viemos pro Porto. E Porto tem tudo, e Porto é maravilhoso, aqui do lado. Só que Coimbra ficou no meu coração, né? Foi a primeira cidade que me acolheu, que me abraçou. Então é assim, eu sou apaixonada por Coimbra e amo Vila Nova de Gaia. Gostaram do meu vídeo? Do conteúdo de hoje? Comenta aí, tá? Se você gostou, se você não gostou. Comenta do meu cabelo, se você gostou da cor do meu cabelo. Olha, então... eu mudei o nome do meu Instagram,
tá? É Nilda Lourenco Oficial, tudo junto, Nilda Lourenco Oficial. Quiser me seguir lá, vai gostar muito da minha página do Instagram. De manhã eu posto sobre a cultura de Portugal, sobre Portugal, e à tarde eu geralmente publico 2 vídeos por dia sobre Portugal e sobre autodesenvolvimento, amor próprio, autoestima, tá bom? Me siga lá, coloca aí seu comentário. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Um beijo.